Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Liz Soares e hoje eu vim aqui responder a tag "Você tem esse livro?" Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para mais uma tag literária aqui no canal. É um tipo de vídeo que eu gosto muito, eu sempre me divirto e eu acho que a interação que a gente tem é bem bacana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de me falar ali nos comentários, né? E, claro, me indique outras tags pra gente poder conversar futuramente e então, assim, eu respondo essas tags de vocês. Eu tô sempre buscando tags interessantes pela internet, mas eu tenho certeza que vocês também têm algumas para me indicar. Então vamos lá para esta que eu vi no canal Literaturice da Mel Ferraz. Eu achei bem interessante, bem curiosa e eu passeei aqui pelas minhas estantes antes de começar a gravar, então espero que seja interessante e claro que com a tag vocês tenham dicas, né, de leituras ou, enfim, conheçam novos livros ou também se recordem boas leituras, enfim, coisas assim. Então, vamos lá. A primeira pergunta dessa tag é: você tem um livro infantil? E sim, gente, eu tenho muitos livros infantis aqui em casa. Eu peguei alguns aqui só como exemplo, porque eu tenho os livros infantis da Clarice, os livros infantis do meu pai. Mas eu peguei esses aqui como exemplo para vocês, que são livros que eu tenho muito carinho. Este aqui é um livro super velhinho, ó. Ele tá todo caindo, tá vendo? Mas era um livro que era da minha mãe na infância dela. Na verdade, era de uma prima dela, que deu pra ela e agora tá comigo o livro, que são clássicos da Disney, tá vendo? Tem Alice, tem A Bela Adormecida e tal. É um livro que eu amo, assim, o cheirinho desse livro é diferente de todos os cheiros que eu conheço, gente, eu amo. É um livro lindo, então eu trouxe para vocês verem. Também trouxe dois livros que fizeram parte da minha biblioteca infantil, que são esses dois aqui, Casa de Vó, da Guiomar. A Guiomar Paiva Brandão é uma escritora brasileira, né? Fez parte da minha infância, minha mãe lia essa historinha para mim e para minha irmã. Inclusive tá autografada, a Guiomar autografou com meu pai. E meu pai, em alguma bienal que ele deve ter ido, né? Levou pra gente, pra nossa biblioteca, e é um livro lindo que fez parte da minha vida, assim, eu amo esse livro de paixão, tá aqui guardado com carinho. E também este aqui fez parte da minha infância, que é A Fada que Tinha Ideias, da Fernanda Lopes de Almeida, e eu conheço muitas pessoas que me disseram, que já disseram que esse livro também fez parte da infância delas, então, assim, eu tenho um carinho grande por ele. E por fim, eu trouxe A Coisa Brutamontes, da Renata Penzani, que é uma amiga minha, e ela escreve divinamente. Eu amei demais esse livro, que é um livro infantil mais recente, né, que eu li agora e que foi publicada pela CEP Editora. Então, vamos para a segunda pergunta, segunda categoria. Você tem um livro que não entendeu? Eu me lembro de que eu peguei ele para ler, comecei a ler e eu parei, tá? Eu parei porque eu vi que eu não tinha conteúdo suficiente para lê-lo, não estava entendendo, não estava conseguindo absorver o conteúdo, então eu parei para em outro momento voltar, que é Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, né, que é um livro de filosofia e tal. Ele inspirou muitas obras filosóficas depois, é um livro super importante, é dito assim, dos pontos altos da obra do Nietzsche, né, então assim, é um livro que eu quero voltar depois. 3. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Gente, esse aqui foi... Puxa, foi assim muito difícil essa categoria. Eu tenho um livro aqui, Uma Metamorfose Iraniana, do Mana Neyestani, que é um autor iraniano, né? Ele se inspira na metamorfose do Kafka para contar a história dele. Teve que se refugiar em outro país por causa de um quadrinho que ele fez, de um desenho que ele fez com a barata, né? Com inseto, inspirado no Kafka, e aí isso reverberou numa minoria populacional ali do país e assim foi muito tenso. Então eu achei bacana porque que é real, né, um livro baseado, né, na experiência do autor, mas que ele se inspirou e até a problemática foi por causa de uma obra fictícia do Kafka, né, A Metamorfose. Então, assim, eu achei bacana trazer. E é um livro, assim, ó, gente, é incrível. Eu amei essa GN, maravilhosa, né, pela Nemo, como eu falei, indico bastante. Bom, a quarta pergunta é: você tem uma série que não finalizou? E sim, né, gente, eu tô, acho que o que vai entrar pro terceiro ano, talvez até mais,
quarto, sei lá, que eu tô na saga de ler Crônicas de Gelo e Fogo, né? Eu trouxe aqui o quarto livro, que é o que eu tenho que começar a ler. Eu não tô com tanta pressa, porque tem aquela questão, né, da série ter 5 livros, e teoricamente ela terá 7, e o George Martin não escreveu o 6º, não temos ideia de quando será lançado, então eu tô calma com isso. Então essa série eu não acabei, mas eu pretendo. Vamos ver se eu dou conta. Vamos lá. Então a quinta pergunta é: você tem um livro esgotado? Gente, eu tenho, acho que muitos livros esgotados aqui em casa, principalmente umas edições raras, assim, umas edições mais antigas que eram do meu avô e que vieram pra mim, né? Depois que, enfim, ele morreu e a biblioteca dele foi desmanchada. Mas eu peguei aqui porque esse aqui é um exemplar da Kozak Naif, né, da falecida, que eu tenho e que eu sei que tá esgotado, né? E é um calhamaço que eu pretendo ler, assim, em breve, que eu já ouvi falar muito bem, né? Eu até trouxe ele na tag dos calhamaços, né? Bom, vamos então para a próxima pergunta, que é: você tem um livro em edição de bolso? Sim, gente, eu tenho alguns livros em edição de bolso, não tem problema algum com livros de edição de bolso, e eu trouxe esse aqui como exemplo, que é O Estrangeiro, do Albert Camus, um livro que eu li o ano passado, em 2020, que eu gostei muito, ficou no meu top, né, 20 de livros de 2020, e assim, maravilhoso. E essa edição aqui super compacta, né, super compacta, mas esse, por exemplo, é uma edição de bolso que tem um prefácio, então assim, não é tão resumidinho não. Próxima pergunta é: você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Eu logo lembrei desse livro aqui porque recentemente eu ganhei ele do meu pai. É um livro escrito pela Patrícia Galvão, que é a Pagu, mas ela assina como King Shelter, que são contos policiais escritos pela Pagu. Eu queria muito ter lido pelo menos alguns contos o ano passado, em outubro, mas acabou que não deu, assim, né? Mas é um livro que ela escreveu com esse pseudônimo curioso, né? Então, quem sabe mais pra frente eu leio esse livrinho aqui escrito pela Pagu. Bom, próximo: você tem um livro ilustrado? Ai, tem vários, né, gente? Eu lembrei de alguns aqui, mas eu trouxe esse porque eu amo as ilustrações desse livro, que é Mordidas por Dentro, do Bruno Lima Penido, pela editora Instante. Esse livro aqui é uma beleza. As ilustrações são da Joyce Trujillo, tá? E olhem só que lindos. Deixa eu ver se dá pra mostrar. São umas ilustrações tão delicadas. Eu acho essa edição lindíssima. Da Instante, ó. Ele é todo ilustrado, por isso que eu trouxe também. Bem bonito, bem delicado, assim, sabe? É isso. Essa edição linda aqui da Instante. Meu exemplo de edição ilustrada para vocês. 9. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? E sim, gente, eu tenho vários livros que eu nunca tinha ouvido falar antes, principalmente livros africanos que eu tenho aqui. Eu trouxe um exemplo só, mas tem vários que eu poderia trazer, principalmente nessa pegada que eu falei, que é esse aqui, ó. É o Feitiço da Rama de Abóbora, do Chikakata Balundu, um autor angolano, e é um autor que eu ainda não li, né, e eu nunca ouvi falar nem desse livro, nem do autor em outro lugar, e eu pretendo ler esse livro aqui e trazer para vocês também conhecerem. Então, fica aqui esse exemplar de livros que eu nunca tinha ouvido falar antes. A 10ª pergunta é: você tem um livro que foi adaptado pela TV? Sim, eu tenho esse livro aqui na minha estante e eu trouxe ele para vocês verem, que é A Sucessora, da Carolina Nabuco, que é uma escritora brasileira, né? Ela foi uma escritora brasileira muito importante e foi resgatada pela editora Instante recentemente, né? Essa edição é da editora Instante que eu tenho. Esse romance histórico da Carolina Nabuco foi adaptado para a TV, pela TV Globo, né? Numa novela, vou até olhar aqui, numa novela
que foi uma novela das 6 horas, né? Que ela foi transmitida entre 78 e 79. A novela tinha o mesmo nome, né? A Sucessora. Uma novela que fez bastante sucesso na época. Então vamos para a próxima pergunta, que é: você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Eu trouxe esse exemplar aqui, A Brincadeira Favorita, do Leonard Cohen. E é o primeiro romance do Leonard Cohen, esse livro aqui, que saiu pela Kozak Naif, né? Que eu tenho. Ele, na verdade, primeiro escreveu e depois se tornou um músico que ele se tornou, né? Super conhecido e tal, de sucesso, e acabou que os poemas dele, os romances, foram muito esquecidos, né? Então, eu nunca tinha ouvido. Gente, quando eu ganhei esse livro aqui de presente, eu fiquei de cara, porque eu nunca tinha ouvido falar que ele escrevia, sabe? Então, esse aqui é o primeiro romance, né, dele, mas ele tem também poemas e tal, e depois de um tempo, assim, que ele se tornou quem ele se tornou. Eu fiquei na dúvida, né? Originalmente pode servir, mas o que eu lembrei foi esse aqui, né? Mas é isso, gente. O Leonard Cohen, eu acho que é muito mais famoso, né, por ser músico, né, do que por ser escritor. Então fica essa curiosidade aqui pra vocês. Inclusive, me fez lembrar que eu tenho esse livro aqui, eu preciso ler. E é isso. Bom, a 12. Você tem um livro autografado? Sim, eu tenho alguns livros, né, autografados, mas eu trouxe esses dois aqui, que são 2 livros autografados que eu tenho, de 2 escritores que eu amo muito, que é o Mia Couto e o Walter Hugo Mãe. Tá aqui, né? Eu pedi pra ele autografar. Esse aqui é o livro de poemas do Mia Couto, né? Então na época eu fui até num lançamento de um outro livro dele, mas eu quis que ele autografasse esse de poemas. E também esse aqui do Walter. Na verdade, do Walter eu tenho até mais de um autografado. Esse aqui é um deles, que tem aqui, né? A Annalise, com amor. Beijo do amigo, Walter Hugo Mãe. É difícil de entender essa letra, né? Mas, gente, ó, Annalise, eu acho que dá pra ver que ele escreveu. Mas é difícil, letrinha, ó. Meu Deus do céu. Então é isso. Você tem um livro de poesia? Gente, tenho vários livros de poesia, vários livros de poesia. Mas, enfim, eu trouxe o último que eu li, né? Então, para valer, eu trouxe esse aqui, que é o Oráculos de Maio, da Adélia Prado, uma poeta brasileira, mineira de Divinópolis. Então, vocês sabem, né? Eu gosto muito de poesia. Trouxe esse aqui, que foi o último que eu li. Então, vamos lá. Você tem um livro com um selo de prêmio? A pergunta 14, que eu recebi o ano passado da editora Moinhos, que é Damas da Lua, né, de uma escritora da Joka Aliarty, não sei, gente, me desculpem, mas é uma escritora árabe, né, uma escritora de Omã. Ele tem esse selo aqui, ó, de vencedor, acho que tá, de vencedor do Man Booker International Prize, né, de 2019. Então, esse aqui é um selo desse prêmio aqui, que tem alguns livros meus que eu tenho que tem esse selo aqui, inclusive, né, ou de finalistas e tal, mas esse foi o vencedor de 2019. Então, é isso. A pergunta 15. Você tem um mesmo livro em 2 versões? Tenho. Eu tenho alguns que eu lembrei, mas eu acho que o livro que eu mais tenho em diversas versões, em diversas edições diferentes, é O Grande Sertão Veredas. Eu trouxe 2 edições que eu tenho, mas na verdade eu tenho 4 edições dele diferentes, né? Essa aqui foi a que eu comprei mais recentemente, né? Essa edição aqui. Outra edição de capa dura da Nova Fronteira, né? Essa aqui é pela Companhia das Letras. Mas eu tenho essa edição aqui, que fica aqui, ó. Essa aqui, que é uma edição especial, quando fez 50 anos da obra. E tem uma aqui que é de um box, né? Que tá aqui junto de outras obras dele. Então, sim, gente, assim, a viciada. E 2021 promete, porque uma das minhas metas é, se tudo der certo, eu pelo menos começar a ler esse livro aqui, que, enfim, né? Eu já tenho 4 edições me esperando, então eu espero que eu leia logo. E é isso. Agora, a 16... você tem um livro de contos, muitos livros de contos, gente. Contos é um gênero que eu gosto muitíssimo. Houve épocas da minha vida que eu basicamente só lia contos, assim, viciadíssima, né? Eu gosto muito mesmo, até porque eu gosto muito de escrever contos. Eu trouxe só um exemplar, mas enfim, tenho outros aqui, que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Me fez chorar, que é lindíssimo, lindíssimo. Conceição Evaristo, né? Uma escritora brasileira que eu, assim, acho que todo mundo deveria conhecer e ler. Ela é inspiradora, então fico aqui com esse livro
para uma dica maravilhosa. Eu ia trazer até uns livros da Lídia Fagundes Telles, mas enfim, deixa a Conceição aqui, representante dos meus livros de contos aqui da biblioteca. Bom, então vamos lá. O próximo é: você tem um livro em outra língua? No Kindle eu tenho alguns, mas eu tenho principalmente em espanhol. E eu trouxe aqui três edições diferentes para vocês verem, né? Que, enfim, esse aqui, ó, é o 100 Anos de Solidão, nessa edição maravilhosa que eu comprei num sebo recentemente, assim, eu acho que faz uns 2 anos que eu comprei. E assim, eu já li 100 Anos de Solidão, né? Mas eu li em português na época. E eu vou voltar a ele no espanhol, né? Eu não sei quando, mas eu vou voltar no espanhol. Então eu comprei essa edição aqui num sebo linda, que eu amo. Também do Gabo, né? Quando eu li Amor nos Tempos do Cólera, eu já li nessa edição, por isso que eu trouxe. Também é um livro de sebo que eu comprei. Mas eu trouxe esse aqui, ó, gente, que é do Luis Sepúlveda, que é um escritor chileno. É um viejo que leía novelas de amor. Este livro aqui, eu acho que foi o primeiro livro que eu comprei. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li em espanhol e eu gostei muito, é lindo, maravilhoso, gostei demais e foi quando eu conheci esse autor. Eu trouxe porque foi o primeiríssimo de uma coleção que eu espero que cresça cada vez mais. Então ficam esses 3 aqui de exemplo. Por fim, vamos lá. Você tem um livro que foi transformado em filme? Sim, eu tenho, eu trouxe aqui. Este aqui que é o primeiro, né, livro do Senhor dos Anéis, né, A Sociedade do Anel, número 1. E eu gosto muito dos filmes e eu ainda não li o livro, né, do Tolkien. Eu até ia trazer, que é o Hobbit, que também foi transformado em filme, que eu já li. Mas, enfim, gente, é isso. Esse livro. Você tem uma HQ? Sim, eu tenho HQs aqui em casa. Eu trouxe esse aqui, que é uma HQ que eu trouxe de exemplo, que é Gen ou Gen, desculpa, eu não sei como é que fala. É Pés Descalços, né? É uma história de Hiroshima. Eu preciso muito ler este aqui, que é, na verdade, o primeiro de uma série, né? É uma HQ. Mas, na verdade, gente, se vocês souberem, me contem aí quantas são. Dei uma procurada aqui, eu achei até a terceira. Mas eu não sei se tem mais, né? Mas, enfim, gente, olha, eu acho bem interessante. Tenho bastante vontade de ler e tá aqui na minha biblioteca. Por fim, a última pergunta, 20ª pergunta. Você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? E, sim, eu tenho esse livro. Eu me lembrei na hora que eu vi essa pergunta, eu me lembrei desse aqui, que é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que foi escrito por 2 escritoras, né? A Mary Ann Sheffer e a Anne Barrows, que inclusive eu acho que são parentes, assim, agora eu não lembro o parentesco das 2, então é isso. Bom, pessoal, então essas foram as minhas respostas para a tag Você Tem Este Livro? Fiquei feliz porque eu consegui preencher todas as 20 categorias aqui colocadas na tag, então realmente tenho muitas opções, muitas variedades de livros aqui, que bom! E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar um joinha, que me ajuda muito, e compartilhar com seus amigos, né, que estão em busca aí de livros tão diversos, de diversas categorias aí. E, claro, gente, por favor, não esqueçam de comentar se vocês curtiram, deixar aquela dica de tag e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo grande a todos e até!